Olá, esse é o TV Naik com mais um programa e hoje temos nossa convidada, Franciane Gigliotti Rosa, psicóloga responsável aqui pelo Departamento de Psicologia do Naik. Fran, obrigado pela sua presença aqui conosco. Primeiramente, esse programa ele é muito importante, porque o paciente, quando recebe a notícia com câncer, ele tem todo o aspecto psicológico por trás dele que mexe, que pode levá-lo tanto para cima quanto para baixo. Como é esse impacto de receber a notícia? Obrigada pelo convite, doutor Marcelo. Estou muito feliz em estar aqui, poder trazer um pouquinho sobre o serviço de psicologia. Nós não temos um padrão, de reação psicológica do paciente. Cada pessoa tem uma história, então ele vai trazer, quando receber o diagnóstico, toda essa história que ele tem. Então, tem paciente que vai ficar desesperado, é aquela sensação de perder o chão, a grande maioria tem isso. Alguns entram no processo de negação, depende de cada um, mas a grande maioria fica triste, fica nervoso, e até esperado no primeiro momento isso, quando você recebe o diagnóstico de alguma doença, E o psicólogo vem nessa questão para auxiliar, na adesão do tratamento, desmistificar a questão da doença. Tem paciente que... Esse é um fato importante da desmistificação, que é o que nós já comentamos e nós sempre batemos nessa tecla, Fran. O câncer, ele tem a palavra muito pesada. Muitas vezes você tem um problema renal, problema cardíaco, que é mais grave, a mortalidade é mais alta do que um certo tipo de câncer que você possa ter. Só que o câncer você esconde, você retrai, E a pessoa tem que acreditar em você mesmo. A primeira pessoa que tem que acreditar é ela que tem que acreditar nela. Isso. Então, essa questão é importantíssima de desmistificar que o câncer é uma doença taxada à morte. E o impacto do diagnóstico, eu percebo você com todo esse cuidado, você já consegue triar aqui no Naik os pacientes que possam derivar para um aspecto psicológico pior, mais perigoso, não saudável, até para o seu tratamento do câncer. É mais ou menos isso, Fran? Isso. Por isso que é importante a equipe multidisciplinar acompanhar o paciente desde a investigação até quando recebe o diagnóstico, A equipe toda é importante, cada um vai pegar um aspecto do paciente. E o psicólogo ele vem para ver a demanda emergente desse paciente e prevenir, Prevenir de repente depressão, sintomas de ansiedade que possam vir atrapalhar o paciente. Tem paciente que não quer vir fazer o tratamento porque ele acredita que ele já vai morrer, e ele não vai trazer isso para o médico. Muitas vezes é com outro profissional, com um psicólogo. Então a gente vai trabalhar essa questão, que existe o tratamento, explicar um pouquinho sobre o tratamento naquilo que o médico já informou, para que esse paciente venha até nós fazer o tratamento sem medo. Medo ele vai ter, mas não tem aquele medo tão grande que faça ele desistir do tratamento. Muitos não querem nem vir para o tratamento, a questão do medo. Esse estigma tem que tirar, esse estigma psicológico tem que sair e tem que ser identificado rapidamente. Isso. E aqui a Fran que mexe com isso, identifica, traz, olha, esse paciente está frágil, o impacto nele foi diferente do outro com relação ao diagnóstico e o paciente não prossegue. Se ele não tem confiança, se ele não tem autonomia psicológica, ele fica no caminho. Fica. E a família, os acompanhantes, como entra nessa história? Isso que eu até ia comentar. A família, hoje em dia a família não é só esposo, pai, mãe, de sangue, A gente fala aqui assim, amigos, vizinhos, quem auxilia faz parte da família. E muitas vezes quem vai identificar alguma coisa no paciente vão ser essas pessoas, E eles vão trazer para nós também. Por isso que é importante a família estar presente. A família vir nas consultas também, a família, que eu falo incluindo todos, Amigos, sempre vir uma pessoa junto para que possa participar. Isso ameniza o sofrimento do paciente, outra pessoa presente. O interessante é que nós estamos um período do tempo com o paciente. E o familiar, o amigo, o companheiro, a companheira, passa o restante do dia. Isso. Então tem uma leitura mais exata, mais precisa do comportamento do paciente.
de que nós muitas vezes não vamos conseguir ter essa leitura. Por isso esse detalhe da Fran, vir junto na instituição, escutar o que o amigo, o companheiro, o familiar, o tio, o sobrinho, o filho, o pai tem para relatar, porque isso é muito rico e isso se perde. Muitos locais não dão essa atenção. Então essa atenção é de sumar importância. E o que é muito importante é realmente essa família estar presente. Muitas equipes não gostam muito da família presente, porque a família questiona, mas isso é importante, né? Qual que é o nosso trabalho aqui? A gente traz o familiar para junto ter a quimioterapia, para que esse familiar aprenda o que está acontecendo, né? Para que esse familiar entenda o que é o tratamento, para também dar segurança para esse paciente, porque não adianta a gente trabalhar o paciente e a família ir para um lado ao contrário disso, tá? Isso pode acontecer. A desunião familiar, os problemas pessoais das mais diferentes esferas acontecem e parecem que muitas vezes eles exacerbam, eles afloram mais justamente durante o tratamento do paciente. Isso. É impressionante como isso acontece, né? Porque todos os envolvidos, eles estão psicologicamente... eles são emotivos, né? Eles estão ansiosos, de todas as formas. Então, não é só o paciente, engloba a família. Por isso que é importante trazer a família para junto no tratamento. A gente fala que a família é o segundo paciente. Sim. Né? E que pode ajudar ou atrapalhar. Isso. Por isso que a gente precisa trazer a família para que a gente fique de olho para a família auxiliar e não atrapalhar. Sim. Fran, existe a questão da adesão ao tratamento. E a adesão ao tratamento com câncer, vai muito do aspecto psicológico do paciente. E o aspecto psicológico, ele pode ser flutuante. Ele tem momentos bons, momentos ruins, entrar numa depressão grave, ter um outro momento de euforia e momentos em que ele pode desistir. Essa situação é importante, tentar ter esse afinamento entre as duas áreas, né? A parte psicológica e o segmento do tratamento. É muito importante. O psicólogo, por isso que o psicólogo tem que estar presente ao longo do tratamento todo, porque ele que vai verificar isso no paciente, né? Identificar se o paciente está desistindo na questão, não aderindo ao tratamento, não quer tomar medicação, às vezes ele acredita que aquela medicação vai fazer mal, ou o paciente entra num quadro de depressão que ele não quer mais vir fazer o tratamento. Então a gente precisa sempre estar acompanhando junto com toda a equipe, principalmente com o médico, né? Isso é muito importante porque vem da psicologia muitas vezes, da equipe da psicologia, retratar para a equipe médica, olha, esse paciente não está bem. Muitas vezes o médico não percebe. Isso. Ele não está bem, ele quer um abandono de tratamento, ele não quer ter motivo mais para viver. E isso, você não consegue retratar essa informação em uma avaliação psicóloga única. Você precisa dar continuidade ao tratamento, mesmo porque as pessoas, a saúde mental muda de uma semana para outra, de um mês para outro, dos problemas e dos estímulos externos que aparecem. Isso mesmo. Então isso tem uma sumada importante. Por isso que a presença do psicólogo, principalmente no salão da quimioterapia, é muito importante. É o trabalho que a gente faz aqui, né? Então, ele não pode estar presente uma vez por mês ou de vez em quando, ele tem que estar presente junto com a equipe. Da mesma forma que a enfermeira faz a avaliação, o farmacêutico faz a avaliação, o psicólogo também vai fazer essa avaliação das questões psicológicas do paciente. E você acaba conhecendo o paciente até pelo seu jeito de andar. Isso. Se ele está mais cabisbaixo, como ele te corresponde, te cumprimenta, se fecha. Isso não é uma avaliação, é uma continuidade de toda a avaliação. E a gente acaba desmistificando o papel do psicólogo, né? O psicólogo não é só profissional na clínica que faz a psicoterapia, mas sim ele acompanha o paciente geralmente no tratamento. A pessoa acaba não tendo resistência a procurar o psicólogo quando precisa. E a questão de quando contar que está com câncer? Conta para mim um pouquinho, coloca para nós isso. Doutor Marcelo, o que acontece muito, a família tem muito receio, principalmente quando é o familiar primeiro que recebe o diagnóstico como médico. Como que eu vou contar, ou não quero contar pro meu pai, pro filho e tal, né?
Eles têm um receio de, se eu contar, ele vai se entregar, né? Se eu contar, a doença avançar rápido, daí que ele vai morrer. Existe essa fala. Por quê? A pessoa tem medo como vai ser a reação, né? Sabendo que ele vai reagir, às vezes, muitas vezes de uma forma negativa, vai chorar e tal. Mas essa fase é importante, essa fase, ela é necessária também, né? Então, é importante que o paciente saiba do seu diagnóstico. Não tem como a gente pedir que o paciente tenha adesão ao tratamento se ele não sabe o que ele tem, tá? Quais são as exceções que a gente fala, tá? As exceções, um paciente muito idoso, que a questão cognitiva dele não está preservada. O entendimento dele, de saber que ele tem um câncer, ou seja, a família, a filha ficou sabendo antes, e aquilo não vai acrescentar, no seu estado mental em nada. Isso. Então isso você pode muitas vezes contornar a situação, colocando, mas alertando que ele tem um problema sério, que ele precisa de tratamento. Olha, você precisa tratar a verruguinha que você tem dentro da sua barriga, não vamos deixar que isso prossiga. Então esse aspecto é importante. Isso, mas no restante é muito importante saber, né? O médico vai ter o jeito para contar, a equipe vai ter o jeito para abordar esse paciente, porque a gente sabe que a quimioterapia ela tem reações. Aí o paciente ele vai sentir as reações, não quer voltar mais porque ele vai achar que está piorando e ele vai saber o porquê. Tem uma interrogação nisso tudo. Exatamente. Ele não consegue entender o porquê de tudo isso. O porquê que eu vou a cada 2 semanas. O porquê que eu vou semanalmente. Por que você me internou? Por que agora eu tenho que operar? Por que tanto soro? Isso. E ele acaba perdendo a confiança na família porque ele percebe que algo errado está acontecendo e ele perde a confiança na equipe também. Essa é uma questão típica que acontece quando a familiar tenta ajudar e acaba atrapalhando. Exatamente. E eles percebem isso muitas vezes no final. Às vezes não dão o braço a torcer. Aqui nós temos que colocar situações reais, o que acontece, o que é descrito. Então isso acontece. E todos nós temos corresponsabilidade, desde o médico, a instituição, a psicólogo, os familiares, acompanhantes, tanto quanto o paciente. Por isso você tem a obrigação de falar o que a pessoa tem e principalmente no que você vai injetar no corpo dela é o direito da pessoa. E eu sempre coloco de uma forma para os familiares assim, você gostaria de saber o que você tem? Nunca alguém me falou não. Você gostaria de saber? O que eu vejo é a forma atenuada, leve de você colocar. Você pode dar o diagnóstico para uma senhora de 78 anos lúcida, mas não necessariamente você pode colocar todos os detalhes em termos técnicos, ou seja, a sobrevida em tanto tempo, uma doença avançada. Você pode poupar esse detalhe. Ela já está mastigando uma situação, mas a abertura de toda a situação, o panorama com a família, esse sim está junto e discutir com a família até onde contar. E é esse o papel que nós fazemos, né, Fran? Isso, é esse mesmo. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um TV Naik. Aqui nós fazemos conexão com informação, então é conectando com vocês e trazendo informações de qualidade, informações que apresentem realidade do dia a dia. E isso tem credibilidade. Fran, você é uma pessoa que somou muito para a nossa equipe, nós estamos muito contentes aqui. A TV Naik agradece a sua presença e a sua consideração final, por favor. Muito obrigada. Eu acho extremamente importante a presença do psicólogo, fica aqui um recado, né? A presença do psicólogo na equipe, tá? Tanto para a equipe quanto para o paciente familiar, tá? Também estou muito feliz em estar aqui, tá? Tendo abertura para fazer todo esse trabalho da psicologia, que é um trabalho muito bonito, tá? Muito obrigada. TV Naik agradece.